O que leva um pai a matar a própria filha por causa da fé que ela escolheu seguir? Seria isso loucura, fanatismo ou medo do divino? A história de Santa Bárbara não é apenas mais uma entre os mártires da Igreja. É um abalo profundo em tudo que achamos que sabemos sobre amor, honra e obediência. Presa em uma torre pelo próprio pai, ela ousou acreditar em um único Deus num mundo cheio de deuses. Sua coragem custou-lhe a vida, mas mudou sua eternidade. Se você nunca ouviu essa história até o fim, prepare-se, porque nada é mais forte do que uma fé que resiste até o último suspiro. Antes de mergulhar nessa narrativa impressionante, já deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de manter sua fé mesmo contra a própria família? Desde muito cedo, Bárbara viveu de forma isolada do mundo exterior. Seu pai, Dióscoro, um homem influente e zeloso de sua honra, via na filha uma joia rara que precisava ser protegida das influências da sociedade pagã de Nicomédia. Ao invés de deixá-la viver livremente, mandou construir uma torre onde ela seria criada longe da multidão e dos costumes considerados impróprios. Aquela prisão dourada se tornou o mundo da jovem, onde ela recebia apenas os ensinamentos e visitas autorizadas pelo pai. A intenção de Dióscoro era mantê-la pura aos olhos dos homens, mas não imaginava que ali começaria a grande transformação da alma da filha. Enquanto os dias se arrastavam no alto da torre, Bárbara observava o céu, o movimento das nuvens, o nascer e o pôr do sol, o vento nas folhas das árvores, o voo dos pássaros. O que para outros era apenas paisagem, para ela se tornou uma fonte inesgotável de questionamentos. Como poderia toda aquela ordem e beleza ser fruto do acaso ou de múltiplas divindades confusas e caprichosas? A religião politeísta ensinava que havia um Deus para cada fenômeno, mas a harmonia da criação parecia gritar por uma origem única, poderosa e inteligente. Era como se o próprio universo sussurrasse a ela um nome que ela ainda não conhecia. Com o tempo, o coração de Bárbara começou a inclinar-se para o invisível, para o desconhecido. A solidão, que deveria ser castigo, tornou-se espaço de reflexão. Ela não era mais apenas uma jovem nobre, tornara-se uma buscadora da verdade. Sem saber, ela estava trilhando um caminho espiritual profundo, mesmo sem acesso direto às escrituras ou às tradições cristãs. A contemplação silenciosa da natureza foi seu primeiro altar. Cada flor, cada estrela e cada trovão se tornaram para ela pequenas revelações de um Criador que a chamava em segredo. O pai, acreditando que a filha já estava em idade de se casar, decidiu retirá-la da torre. Sua beleza e origem nobre atraíam muitos pretendentes, e Dióscoro via nisso uma oportunidade de garantir prestígio político e estabilidade familiar. No entanto, Bárbara recusou todas as propostas. Ela dizia não estar pronta, mas havia algo mais profundo por trás disso. O mundo que ela começava a conhecer agora não preenchia seu espírito. Nenhum homem conseguia chamar sua atenção, porque seu coração já estava sendo cativado por algo muito mais alto. A verdade que ela sentia, mas ainda não compreendia completamente. Foi durante essas raras saídas à cidade que Bárbara teve seu primeiro contato com cristãos. Eles falavam com fervor sobre um Deus único, cheio de amor e justiça. Falavam de um homem chamado Jesus, que morreu por amor à humanidade, e de um Espírito que habita nos corações dos que creem. Para ela, era como se tudo finalmente fizesse sentido. Aqueles ensinamentos respondiam às inquietações que ela carregava em silêncio há anos. O Deus que ela suspeitava existir agora tinha um nome, uma história e um sacrifício. Era mais do que doutrina, era um encontro. Sem que o pai soubesse, Bárbara procurou um sacerdote cristão que visitava Nicomédia. Era um homem vindo de Alexandria,
sábio e comprometido com o Evangelho, mesmo em tempos de perseguição. Ele ouviu sua confissão, ensinou-lhe os fundamentos da fé e, num ato de coragem e fé, a batizou. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo agora estavam sobre ela. Bárbara, enfim, deixava de ser apenas filha de Dióscoro. Tornava-se filha de Deus, e com essa decisão, a jovem assumia também os riscos que viriam junto com a cruz. A fé recém-descoberta não a fez hesitar. Ao contrário, reacendeu nela uma coragem adormecida. Não apenas acreditava, ela queria viver de acordo com essa nova verdade. E isso começaria dentro de casa, ainda que seu pai fosse o primeiro obstáculo. A torre onde fora prisioneira por tantos anos agora se tornaria o primeiro lugar de sua confissão pública de fé. Ali, ela começaria a marcar com símbolos visíveis o que já estava impresso em seu espírito, a presença viva do Deus único, o Criador de tudo o que ela um dia contemplou pela janela. O momento decisivo chegou quando Dióscoro, durante uma viagem, ordenou a construção de uma casa de banho na torre para sua filha. Enquanto os pedreiros trabalhavam, Bárbara aproveitou a ausência do pai para intervir na obra. Inspirada pela fé recém-assumida, ela pediu que abrissem uma terceira janela na construção, representando o mistério da Santíssima Trindade. Não satisfeita com isso, gravou uma cruz sobre a fonte de água, selando com pedras a nova identidade que carregava dentro de si. Para Bárbara, aquele gesto simples era um ato de consagração. Para seu pai, seria uma afronta. Quando Dióscoro retornou da viagem e viu as modificações, algo nele se quebrou. O homem que por tantos anos zelou pela filha com obsessiva proteção não conseguia aceitar que ela tivesse seguido por um caminho que, segundo ele, ameaçava os costumes, a honra e até a segurança da família. Furioso, interrogou Bárbara. Ela, serena e decidida, revelou a razão de cada símbolo. A cruz representava o sacrifício de Cristo e as três janelas, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era sua fé, agora assumida diante do homem que mais poderia odiá-la por isso. O choque de Dióscoro foi profundo. Ele não conseguiu ver ali a convicção espiritual da filha, mas apenas uma traição à sua autoridade e à sua religião. O orgulho ferido se uniu ao medo do julgamento público, e a ira que crescia em seu peito ultrapassou os limites da razão. Em um ato brutal, ele tentou forçá-la a negar sua fé. Gritou, ameaçou, prometeu punições. Mas Bárbara não cedeu. Seus olhos estavam fixos em algo maior. Mesmo diante da figura imponente do pai, ela parecia sustentada por mãos invisíveis. Não recuava, não se calava. Foi então que Dióscoro tomou a decisão mais cruel de sua vida. Ao perceber que não conseguiria fazê-la voltar atrás, entregou sua própria filha às autoridades romanas. Em tempos de perseguição ao cristianismo, isso significava condenação quase certa. Bárbara, no entanto, não esboçou desespero. Caminhou firme até a presença do prefeito da cidade, que foi instruído pelo próprio Dióscoro a aplicar as penas mais severas com a intenção de fazer a jovem negar sua fé diante da multidão. Mas Bárbara estava pronta. Sua fé era agora mais forte que o medo da morte. No tribunal, cercada por autoridades e populares, Bárbara foi interrogada e humilhada publicamente. Disseram que, se renunciasse ao cristianismo e aceitasse oferecer sacrifícios aos deuses romanos, seria perdoada. Mas ela, sem hesitar, recusou. As ordens então foram dadas. Bárbara seria torturada até ceder. As chibatadas dilaceravam sua pele, o fogo queimava suas feridas, mas ela não murmurava. O silêncio dela falava mais alto do que qualquer grito. Seu testemunho era vivo, mesmo sem palavras. O nome de Cristo era sua força em cada golpe. Entre a multidão que acompanhava a tortura, uma jovem chamada Juliana se indignou com o que via.
Ela gritou os nomes dos soldados que maltratavam Bárbara, um ato considerado crime contra o Império. Por essa razão, Juliana também foi presa. Duas jovens, duas mulheres decididas, duas mártires prestes a selar sua fé com o próprio sangue. A coragem de Bárbara havia despertado outras, e a força de seu testemunho se espalhava como fogo em palha seca. Mesmo acorrentada, ela se tornava chama acesa entre os cristãos perseguidos. Sabendo que a morte era inevitável, Bárbara foi levada pelas ruas, arrastada e insultada. Seus cabelos foram arrancados, suas roupas rasgadas. Entre as últimas torturas, teve seus seios cortados, mas ainda assim não amaldiçoou. Sua resistência desafiava a lógica humana. Quando foi levada para fora da cidade, onde a sentença final seria executada, o destino preparava algo ainda mais impressionante, pois a lâmina que encerraria sua vida estava nas mãos de ninguém menos que aquele que a colocou no mundo, e agora seria lembrado por tê-la tirado. O cenário era sombrio. Bárbara e Juliana foram levadas para fora das muralhas da cidade, onde muitos cristãos já haviam sido executados. A multidão acompanhava em silêncio, tomada por uma mistura de fascínio e medo. A jovem Bárbara, mesmo desfigurada e ensanguentada, caminhava com dignidade. Não chorava, não implorava. Ela sabia que o fim do corpo era apenas o começo da eternidade. Seus olhos, ainda cheios de luz, pareciam enxergar algo que os outros não viam. O céu talvez já estivesse se abrindo para ela. O que tornava tudo ainda mais trágico era o executor escolhido para cumprir a sentença, o próprio pai. Dióscoro, tomado por uma fúria cega, já não via Bárbara como filha, mas como desonra. A fé dela, para ele, era uma ameaça pessoal, uma ferida em seu orgulho. Foi ele quem empunhou a espada, quem preparou o golpe. A multidão não ousava se aproximar. Havia algo sagrado e ao mesmo tempo terrível naquele momento. O silêncio pesava como pedra. E então, num só movimento, a lâmina desceu e ceifou a vida da jovem mártir. Mas o que aconteceu logo em seguida, ninguém esperava. Segundo a tradição, antes mesmo que a cabeça de Bárbara tocasse o chão, um clarão rasgou os céus. Um raio desceu dos céus com tamanha força que atingiu Dióscoro em cheio, fulminando-o no mesmo instante. Seu corpo caiu ao lado da filha que acabara de executar. O que parecia o fim da fé foi, na verdade, a manifestação da justiça divina. Deus, que tudo vê, agiu de forma direta, como que dizendo: "Não toquem nos meus ungidos." Esse episódio sobrenatural marcou a cidade. Muitos que estavam presentes naquele dia nunca mais foram os mesmos. O poder de Deus não apenas sustentou Bárbara durante as torturas, mas também respondeu com força à injustiça cometida. O céu trovejou em defesa de uma jovem que escolheu crer. E foi assim que Santa Bárbara, mesmo morta, tornou-se símbolo de proteção contra raios, tempestades e tudo o que vem com fúria dos céus. O trovão que a acompanhou virou parte de sua identidade espiritual. A memória do martírio de Bárbara se espalhou rapidamente entre os cristãos da época. Sem precisar de reconhecimento oficial, o povo começou a venerá-la como santa, não por posição eclesiástica, mas por aclamação espontânea. Para os que sofriam, ela era esperança. Para os perseguidos, era inspiração. Para os que viviam sob ameaças, era uma intercessora corajosa. Santa Bárbara se tornava, então, um nome repetido em orações, uma lembrança viva de que a fidelidade a Deus vale mais do que a própria vida. Com o tempo, ela passou a ser invocada em situações de grande perigo. Soldados, mineradores e pessoas que trabalham com fogo e explosivos adotaram Santa Bárbara como padroeira, não só por sua coragem, mas porque sua morte esteve cercada de relâmpagos e poder celestial. Era como se o céu a tivesse adotado com raios, para que todos lembrassem que sua vida não foi em vão.
Igrejas foram dedicadas a ela, imagens esculpidas e seu nome preservado em muitas regiões do mundo, especialmente na Europa e no Oriente Médio. Até mesmo na liturgia cristã do Ocidente, Santa Bárbara passou a ter seu espaço. Seu dia foi fixado no calendário como 4 de dezembro, data em que os fiéis lembram não apenas de sua morte, mas de seu exemplo. Bárbara é o retrato de uma fé que não negocia, que não se curva, que não teme as espadas dos homens quando o coração está firmado nas promessas eternas. E assim, o raio que fulminou o pai não foi apenas justiça, foi o selo de Deus sobre o testemunho de uma filha que preferiu o céu à segurança da torre. Após sua morte, a história de Santa Bárbara cruzou fronteiras e séculos, carregada por missionários, peregrinos e sobreviventes das perseguições. Mesmo sem registros escritos detalhados nos primeiros anos, sua memória era transmitida de boca em boca, alimentada pelo impacto que sua fé causara em Nicomédia. A jovem mártir passou a ser símbolo não só de coragem cristã, mas de firmeza feminina diante das autoridades do mundo. Em tempos em que tantas vozes eram silenciadas, a de Bárbara continuava ecoando entre os que resistiam em nome de Cristo. Durante a Idade Média, sua devoção se espalhou por toda a Europa. Relíquias atribuídas à santa foram levadas de Constantinopla até Kiev, na Ucrânia, onde ficaram abrigadas no famoso Mosteiro de São Miguel com cúpula dourada. Aquela presença física aumentava ainda mais a veneração popular. Em tempos de guerras e incertezas, soldados invocavam sua proteção antes das batalhas. Era comum que sua imagem estivesse presente nos acampamentos militares, ao lado de cruzes e ícones de outros santos mártires. Sua ligação com tempestades, trovões e raios também cresceu com o passar dos séculos. O povo, impressionado com o relato do raio que matou Dióscoro, passou a ver Bárbara como uma guardiã contra forças violentas da natureza. Em regiões agrícolas, ela era lembrada durante as tempestades, e nas cidades portuárias, marinheiros clamavam por sua intercessão quando os céus se agitavam. Até mesmo os mineiros e os artilheiros, cujas profissões lidavam com explosões, adotaram-na como padroeira, confiando que ela os protegeria do fogo e da morte súbita. No campo litúrgico, Santa Bárbara foi reconhecida oficialmente como santa pela Igreja ainda nos primeiros séculos, por aclamação popular, mesmo antes dos processos formais de canonização. Seu nome passou a figurar em calendários e missas, especialmente nas igrejas orientais e ocidentais de tradição antiga. Em muitos lugares, sua história era dramatizada, contada em procissões, encenações e celebrações repletas de devoção. Em algumas regiões, seu dia, 4 de dezembro, era considerado data sagrada e cheio de significado para as famílias cristãs. Com o passar do tempo, a imagem de Santa Bárbara também foi se transformando em representação artística, normalmente retratada com uma torre simbolizando seu cativeiro, ou com a palma do martírio e o cálice símbolo da fé e do sacrifício. Suas esculturas e pinturas passaram a ocupar lugar de destaque em igrejas-capelas e até quartéis militares. Alguns exércitos europeus incluíram sua imagem em estandartes e bandeiras, como símbolo de proteção e bravura. Era uma lembrança visível de que a fé pode ser um escudo mais forte do que a espada. Mesmo em tempos modernos, a devoção a Santa Bárbara não desapareceu. Em diversos países, especialmente na América Latina, Europa Oriental e Oriente Médio, sua história ainda é contada com fervor. Em cidades litorâneas do Brasil, por exemplo, é comum vê-la associada a outras figuras devocionais populares. Há também festividades com missas, procissões, fogueiras e até salva de tiros de canhão em sua homenagem, reforçando sua ligação com o fogo e as tempestades. O povo ainda a vê como intercessora nas horas de risco.
Mas o que mantém viva a memória de Santa Bárbara não é apenas o passado heróico, é a relevância que sua história continua tendo no presente. Em um mundo onde a fé é frequentemente colocada à prova, onde há vozes que tentam silenciar convicções profundas, a vida de Bárbara surge como uma lembrança de que vale a pena crer, mesmo quando isso custa tudo. Ela não apenas venceu o medo e a tortura, ela deixou uma trilha de luz para quem hoje busca viver com coragem, dignidade e fidelidade ao Deus que tudo criou. E agora, depois de conhecer cada detalhe da história de Santa Bárbara, a pergunta que fica é direta e inevitável. Você estaria disposto a manter sua fé, mesmo que isso te custasse a segurança, os relacionamentos ou até a vida? Em um mundo onde tudo convida ao conformismo, Bárbara nos relembra que a fé verdadeira não se dobra, não se esconde e não teme os trovões. Ela desafiou o império, o pai, a morte e se tornou eterna. Essa história te tocou? Então reflita. Em quais áreas da sua vida você tem escondido sua fé? O que precisa ser transformado hoje para que Deus seja o centro das suas escolhas? Não deixe que essa narrativa fique apenas no passado. Aplique essa coragem ao seu presente. E se essa mensagem te despertou, compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Sua palavra pode ser o começo da fé de alguém. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue com a gente aprendendo sobre a fé cristã, as histórias dos mártires e os segredos que ainda estão vivos na tradição da igreja. Aqui cada vídeo é um mergulho no sagrado e você é parte disso.